Olá, olá, seja muito bem-vinda, Adriana, tudo bem? Bom dia, tudo bem, e você? Gente, você que vai ver esse podcast aqui é o seguinte, a Adriana vai contar como foi que ela praticamente dobrou o faturamento nos últimos 6 meses usando o nosso método aqui, tá? Nossa metodologia. E Adriana, primeiro, seja muito bem-vinda, estou muito feliz com você, com seus resultados. E você tá feliz? Estou muito feliz também, muito feliz. Dobrar sempre é bom, né? Dobrar sempre é bom. Agora, Melhor ainda é quando a gente dobra isso, né? exatamente. Então, assim, as pessoas às vezes falam dobrar, mas sei lá, eu ganhava 1.000, passei a ganhar 2.000, não é tanto impacto assim. Então, a gente está falando de um faturamento que você tinha de 15 aproximadamente, agora a gente está numa média de 35 mil reais por mês. Isso. De 15 para 35 mil reais por mês. Mas antes da gente contar essa história, fale aí um pouco de você, quem é a Adriana, quanto tempo você tem de formada, onde é que você mora, conta um pouquinho da galera aí. Tá bom. Bom, meu nome é Adriana da Silva Ribeiro. O escritório hoje é Adriana Martins, em homenagem à minha mãe e à minha avó. Ah, que legal. Eu sou de São Paulo, sou formada há 21 anos, me formei pela Universidade São Judas. Que bacana. Depois de um tempo, eu fiz uma pós no Mackenzie, em gerenciamento de empreendimentos na construção civil. Legal. Comecei trabalhando em escritórios de grande porte, então a gente fazia coordenação e desenvolvimento de projeto para construtoras grandes aqui de São Paulo. Então eram prédios de médio e alto padrão, prédios residenciais e comerciais. E você Depois, tinha muita experiência aí, né? Você passou por muitas iniciativas para você chegar no passei, seu escritório, porque 15 anos acumulou bastante. passei bastante. Passei por dois escritórios grandes, depois eu fui para uma construtora Aham. e depois dessa construtora eu resolvi empreender. Falei, E acho que como está foi, na hora. e como foi essa decisão assim de sair, largar o salário fixo para arriscar viver por conta própria? Olha, não foi uma história tão assim, ai, vou empreender. A construtora trabalhava com médio e alto padrão. Quando começou a Minha Casa Minha Vida, a Sim, construtora resolveu entrar nesse nicho. E eu falei assim, mas a gente precisa estudar, né? É completamente claro, diferente de um alto padrão. claro. E a construtora foi meio que na cara e na coragem e acabou quebrando. Então eu fui saída da empresa, na verdade. Fui Vou- convidada a me retirar. Era uma vou- empresa pequena, uma construtora familiar. só E, para complementar uma ah, coisa interessante, né? É, às vezes a gente acha que tendo emprego a gente tem segurança, né? Que a gente está seguro sim. ali, que a gente tem, sei lá, carteira assinada, plano de saúde. Por que que eu estou falando isso? Eu também, há exatamente quase 12 anos, fiz esse movimento de pedir demissão. E só para um Uhum, interessante uma coisa, quando foi que eu percebi que eu não tinha segurança? Porque a gente geralmente fica no emprego por conta do salário, das férias, do plano de saúde. E aí, meu filho, com 6 meses, ele precisou de uma UTI pediátrica. uhum, E aqui na minha cidade, naquele momento, só tinha UTI pediátrica em um grande hospital aqui, que chama Hospital Aliança, é o maior hospital, é o mais caro de todos. Ivete Sangalo uhum. fica lá, os filhos de Ivete Sangalo ficam lá, sabe? E aí a médica falou assim, ó, seu filho precisa de uma UTI, não tem UTI pelo seu plano de saúde, era um plano de saúde bom, Bradesco da empresa. E naquele momento eu fiz assim, ela fez, você dispõe de 20 a 40 mil reais para poder internar seu filho? Eu disse assim, ó, eu não disponho, mas a gente arruma. Uhum. A gente dá um jeito. Quando é saúde, quando é filho, a gente dá um jeito. Mas naquele dia, Adriano, até me arrepio quando eu lembro disso, naquele dia eu tomei uma grande decisão. Que o emprego que eu estava não me dava a segurança que eu achava que tinha, e eu precisava encontrar um jeito de transformar a minha vida e nunca mais depender disso. Juro Sim. para você, a partir dali eu disse, agora eu vou empreender e fazer o meu negócio acontecer. Porque, e aí, bom, mas voltando aqui, a história é sobre você, né? Eu contando a minha história. Ai, meu Deus. Não, mas é legal também ouvir seu lado. E aí Então, você foi demitida, acabou a empresa. fui demitida, mas eu já não estava feliz, né? Mas estava na segurança. Ah, mas estou fazendo meu trabalho direitinho, meu salário cai na conta. Eu estava confortável
desconfortável, né? Porque eu não estava mais feliz. Até que quando eu saí, eu falei assim, eu não quero mais trabalhar com arquitetura. Chega, já deu. E eu fui empreender, mas eu fui empreender numa floricultura. Então eu Ah, comecei a fazer casamentos, eu não sabia festas, disso. eu fui para essa área. Só É, que a arquitetura sempre foi minha paixão, né? E aí eu comecei a ficar triste de novo. Eu falei, meu, o que que eu faço agora? E aí eu fui convidada por um empreiteiro, que a gente já tinha trabalhado num projetinho juntos, e ele falou, eu tô com umas 20 obras, você não quer tocar para mim? É no mesmo prédio. Eu falei, ah, tá bom. Mas então eu ganhava um salário na época de 10 mil, fora os benefícios, então era um bom salário para a época. Eu fui ganhar 2 mil e Uau, trabalhava das 7 da manhã a umas 11 da noite e trabalhava de sábado também. dois Porque de mil dia, com essa 2 mil. experiência toda que você tinha. 2 mil. Mas Isso sabe quando você está tão desiludida e você fala assim, meu, eu tenho que começar de algum lugar. é Foi a perfeito. oportunidade que me apareceu. Eu falei, eu vou. Eu preciso ver gente, preciso sair, eu vou. E eu falei, ah, é uma obra que eu não conheço, né? Porque eu trabalhava com obra grande. Então a gente entregava a Seu microfone fechou. Voltou? Agora, voltou. Desculpa. Ah, Quando eu comecei na construtora e nos outros trabalhos, a gente não tinha essa parte do detalhamento, de decoração. E eu falei, ah, eu vou. Só que o empreiteiro estava fazendo o quê? Todos os apartamentos iguais. E aí eu comecei a me incomodar. Eu falei, mas poxa, são pessoas diferentes, famílias diferentes, vidas diferentes. É o mesmo apartamento, porque é no mesmo prédio? É, mas ele não precisa ser igual, né? Nem pode ser igual. E sim. aí eu falei, não, eu vou dar um jeito nisso. E aí eu comecei a mexer, mas ganhando os mesmos 2 mil. Então, eu trabalhava na obra até umas 5 da tarde, fazia as coisas que tinha que fazer, voltava para casa e fazia os projetos. Então, eu trabalhava até tarde. Meio que de graça mesmo. De E aí graça. eu comecei, é, fui falar com o empreiteiro, falei, pô, põe no orçamento de obra um valor a mais para me pagar no projeto, não precisa ser muito, mas alguma coisa. Ele falou, mas aí eu fecho 10 obras por mês, você vai ganhar mais do que eu. Aí eu falei, pô, se eu vou ganhar mais do que ele está fazendo alguma conta errada, né? Então eu comecei a prestar atenção. E na obra, quando você chega, né, uma arquiteta com o pessoal de obra, eles vão falar, meu, o que que ela quer aqui, né? Vai mandar na gente, né? E eu senti muita resistência dos meninos, principalmente do encarregado. Então eu ia no depósito umas 6 vezes por dia. Quando eu entrava no depósito, a menina ria já e falava assim, você de novo. Eu falei, ai, né? Por quê? Eles não me pediam exatamente o que eles queriam. Sim. Eles falavam, ah, traz um cotovelo. Aí eu chegava lá, é rosca ou cola? É cola ou cola? Né? Eu falava, meu, né? Como que eu peço essas coisas? E aí um dia eu me enfezei, né? Eu enfesada sou do mesmo jeito que eu tô agora, sabe? Só por dentro eu sei que eu sou brava. Eu cheguei para encarregar e falei assim, olha, Vicente, eu vim aqui para aprender, eu não tenho nada para te ensinar, mas eu queria muito aprender. Se você puder me ajudar, né? Falei, vai ser mais fácil para todo mundo. E nesse dia virou mesmo uma chave. Legal. O empreiteiro começou a tirar dinheiro de uma obra e pôr na outra. E aí eu falei, meu, uma conta não vai Vai dar fechar, vai certo. chegar uma hora que uma obra vai ficar sem dinheiro. Exatamente. E como eu estava na frente, porque o empreiteiro, o que, que ele começou a fazer? Ele fazia a venda, pegava a maioria das obras à vista e o resto era comigo. Então, Sim. era a minha cara que estava para os clientes o dia inteiro, o tempo todo. E o encarregado virou e me chamou. Ele falou, Adriana, sai fora que vai dar problema, né? Ele falou, vai, qualquer coisa eu te ajudo. Aí eu falei, mas como que eu vou embora? É o trabalho que eu tenho, né? Ele falou, não, vai embora. E aí um dia eu, numa conversa com o empreiteiro, eu pedi as contas. Foi a primeira vez que eu falei, não, chega, não quero mais, né? No dia seguinte, como nada é por acaso, né? Eu acredito muito nisso. Uma Sim. amiga me ligou, falou: olha, eu tive o neném agora, não estou conseguindo dar conta dos desenhos do escritório, você não quer vir trabalhar comigo? Ela Legal. falou 3 vezes por semana.
meio período eu te pago 2.000. Eu falei, Pô, pô, já melhorou, né? Já melhorou. melhor. Eu falei, eu vou ter um tempo livre, e vou aprender o desenho de escritório que eu não sei, né? Eu desenhava obras grandes, a gente desenhava no escritório vedação, parede de alvenaria. Então, olha, você vai começar com esse bloquinho e vai com meio bloco lá no final. Era um trabalho muito mais técnico e numa escala muito maior, Aí né? você foi para essa parte mais arquitetura mesmo, residencial. Fui para essa parte do design de interiores mesmo. Legal. E aí comecei a ter mais tempo e apareceu a primeira obra, que foi a do meu primo, né? Ele falou, você me ajuda? Ele ia reformar uma casa da família, e aí ele chegou para mim e falou, olha, eu tenho 25.000, falando todo cheio, né? Aí Achando eu, que era nem dinheiro. começa. Falei, não começa. Aí ele falou, nossa, você tá louca, que horror. Eu falei, cara, isso você vai gastar na mão de obra. E olhe lá. E aí, Aí ele falou, só uma coisa que é interessante, né? Nessa jornada, a gente chama isso de nível de consciência do cliente. Porque as pessoas uhum, sempre acham que vão gastar muito menos do que de fato precisa, porque eles não têm consciência suficiente, né? sim. E aí por isso que a gente vê uma quantidade enorme de pedidos de orçamento e a pessoa dizendo está muito caro. É porque às vezes a pessoa não está preparada para poder Sim. fazer esse investimento. E é uma coisa que eu deixo bem claro, então eu prefiro perder, entre aspas, o cliente, mas jogar muito limpo com ele, né? E aí, com meu primo foi. Aí foi com seu primo. Aí você começou a tocar a sua vida sozinha. Então, aí que quando ele fechou comigo, que ele pagou 30.000 só de mão de obra, porque daí ele viu, ele foi pesquisar, foi fazer orçamento, eu liguei para o Vicente e falei, Vicente, você falou que ia me ajudar, apareceu minha primeira obra, eu preciso de ajuda. E no dia ele falou assim, Adriana, a gente não está recebendo, está todo mundo indo embora daqui, então está todo mundo indo com você. Então eu estou com o mesmo encarregado, o mesmo pintor, o mesmo eletricista há Aí você 8 ficou com a anos. equipe. É, a equipe, alguns não, né? Alguns voltaram para o Nordeste, outros foram trabalhar em outras coisas, mas o núcleo central ficou. Então a Aí, gente está junto até hoje. que massa, que massa. Então, assim, aí você começou sua vida independente. Aí, deixa eu Isso. te falar, quais eram, como que era a sua vida antes da gente começar aqui? Então, eu já tive fases boas de. Assim, a gente nunca parou de trabalhar, né? Mas eu já tive fases muito boas. Mas eu estava naquela corrida dos ratos, né? Então, vou fazer, vou apagar incêndio. Usava muito essa frase e achava que era um louvor, sabe? É, isso é É, interessante, porque assim, ó, ocupado não é ser produtivo. Estar sim, ocupado não é ser produtivo. E o que a gente fala dessa corrida dos ratos é que a gente fica tanto no operacional, no operacional, no operacional, que não vai para o estratégico e não cresce. sim, sim. Entende? E aí, o que, que aconteceu? Esse ano, começo do ano, final do ano passado e começo desse ano, deu uma baixa de trabalho. Uhum. Falei que esse ano eu fui a rainha dos banheiros, nada contra, mas eu fiz 10 banheiros seguidos. E A rainha dos obra, banheiros. Ah, isso é interessante, hein? obra de banheiro, geralmente, e todas elas com pessoas morando. Então, é uma Caramba. obra ruim de fazer, por quê? Eu não tenho muita frente de obra. E Sim. ao mesmo tempo eu tenho que acabar logo porque tem gente morando. E chega num momento, a pessoa, eu sempre converso, né? Falo, olha, você está pronto para a obra, E, né? e Porque nessa época que você era rainha dos banheiros, eu acho que o título desse podcast podia ser assim, ó, de rainha dos banheiros às mansões paulistas. Eu acho que a gente podia fazer assim, viu? Não vai ficar legal? opa, Mas vem cá, e nessa época dos banheiros aí, qual que era um faturamento máximo, um faturamento assim, que você conseguia? Tinha dificuldade, tinha essa síndrome do, ai, fechei muito, fechei pouco, fechei muito, fechei pouco, os meses iam passando. tinha, na verdade, assim, eu estava pagando conta só, né? Então, não, e pagando conta, assim, cortando algumas coisas. Então, por quê? Eu priorizo muito a equipe. Então, algumas obras não eram tão boas para mim, mas era boa para os meninos. Então, eu pegava, né?
E aí eu meio que trabalhava de graça, às vezes, e É. às vezes pagando, E como é que né? você se sentia assim, Adriana, quando você tinha que trabalhar de graça, só pagando equipe, só pagando... Ah, dá uma frustração, você fala, poxa, estava vindo tão bem, o que que aconteceu, né? Mas eu sabia que eu não olhava para o meu faturamento. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que alimentava a obra, fazia projeto, falava com os clientes, e o escritório administrativo mesmo ia ficando para depois. O seu negócio estava sempre de lado, né? Você estava sempre preocupada com a operação, mas nunca com o seu negócio, o funcionamento do seu... Você não tinha controle financeiro, não tinha meta, não tinha planejamento, não tinha estratégia. E deixa eu te Não, perguntar, era uma autônoma brincando de escritório, né? mas Porque eu dá... estava com a cabeça ainda de frila, sabe? Sim, Ai, sim. parece que eu fazendo frila. E isso é interessante, sabe por quê? Você acredita que eu acredito assim que a maioria dos profissionais de arquitetura nunca vira essa chave, sempre acha que é um freela, sempre acha que é um bico, sempre acha que é um projetinho. Por quê? Porque isso influencia no nosso posicionamento. Quando eu chego na Sim, frente do cliente e digo assim, olha, eu tenho um negócio, o meu negócio funciona assim, assim, assim e assim. Cara, o sim, outro lado, a pessoa que está do outro lado, ela percebe que ali tem algo diferente e ela valoriza mais. com certeza. Isso É, e você eu, sentiu? aí como vi um post seu, né? E aí eu falei, cara, eu preciso olhar para esse lado. O que que dizia no Não, post? Você lembra, não? você estava questionando mesmo assim, e aí, você vai continuar nessa vida de autônomo? Né? Mas, Porque assim, chega uma hora, quando a gente abre o nosso negócio, parece que a gente tem um orgulho bobo de, eu sou o meu keep. Aí eu falo, gente, não quer. E eu tinha esse orgulho. Não, eu faço tudo. ó, Achava que era o máximo isso, são sabe? algumas vaidades que a gente vai percebendo, E, né? Eu faço tudo, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo, eu tô com a agenda lotada. Gente, se você está assistindo esse podcast e isso acontece com você, na verdade você está à beira do precipício, sim, porque a gente não monta uma empresa para ser escravo da empresa, que era o seu caso, né? Você era escrava, é, escrava, trabalhava até 11 da noite, você, no final das contas, sobrava dinheiro para você. eu acho que não. E quem pagava suas contas, mulher? Então, era essa. Às vezes era isso, às vezes tinha que tirar de alguma coisa, abrir mão de um lazer para pagar a conta, né? Então foi um momento que. E aí, querendo ou não, também, quando eu saí da construtora, muita coisa aconteceu, né? Eu me separei na sequência, minha mãe ficou muito doente, então eu trouxe ela para São Paulo. E a minha relação com a minha mãe não era uma relação tão próxima. Então, eu tive que trabalhar essa relação. Então foi tudo junto, né? E com a Então eu crise, também estava num momento que eu falei assim, meu, eu vou ter que fazer alguma coisa. Foi por isso que eu também tô. E eu falei, eu não quero voltar para o corporativo. Falei, tudo que eu passei lá, eu não quero passar de novo, né? porque a primeiro pensamento nosso, quando nossa empresa não está dando certo, é vou voltar a procurar emprego. Nunca é Sim, assim, o que que eu estou fazendo de errado? Quais são as estratégias que eu estou executando que não está dando certo? E aí é sempre voltar para o emprego. A gente vai voltar a ser infeliz, vai voltar é, tem um salário garantido, mas é. E foi o que eu ouvia muito. Vai procurar emprego, legal. faz um concurso. Nossa, faz um concurso. É Aí matar. eu já passei pela prefeitura, né, por órgão público, e é outro lugar que Legal. não tenho, não tenho nada contra. O setor que eu trabalhava realmente funcionava, Aham. mas eu falei, não é o que eu quero, né? Eu, Então, eu eu, falei, não, não é para cá. Mas aí, como eu me mantinha? Eu fazia as festas com as flores, casamento. Eu estudei fotografia, eu sou formada em fotografia. Fui fotografar evento, fui então, assim, fotografar mulheres. a sua paixão, que era arquitetura, você transformou num bico porque ela não conseguia te trazer dinheiro. O resumo é Sim, esse. Mas sim. era aquilo É, que você era apaixonada. mas também foi um jeito de eu me manter na arquitetura, Perfeito, né? Porque eu falei, perfeito. bom, tá me pagando e eu não vou largar o escritório, né? Aí você viu um post meu
E daí, você Sim. me chamou, eu te chamei, como é que foi? Eu mandei, preenchi o formulário falando que eu tinha interesse, né? Sim. Aí você me ligou, a gente conversou e não vou mentir, algumas coisas que você falou, eu falei, como assim ele vai ver se ele me quer? Claro, claro, por quê? Olha só, do jeito que você hoje pode escolher seus clientes, e a gente tem que escolher os melhores clientes. Os melhores clientes, gente, quando eu falo isso assim, escolha os seus clientes, eu falo isso sempre na mentoria, né? Escolha seus clientes, a qualificação de cliente, é porque não é só pelo dinheiro, Adriana. Já imaginou, se eu escolho você, você não coloca em prática o que eu estou falando, você não. Aquelas duas plaquinhas, gente, que vocês estão vendo lá, ó, a amarela e a lilás, não estariam ali. Então eu tenho cuidado de selecionar as pessoas que vão estar na minha mentoria. Primeiro, por conta de volume, que é para dar um atendimento diferenciado, você precisa de uma quantidade menor, e perfil para outra pessoa. E aí você saiu de um salário de 10, 15 mil para a gente chegar. Esse mês você vai bater 50. Vou. Fé em Se tudo Deus. der Fé em Deus. certo. 50. Mas a nossa média está na casa dos 35. Tudo bem, quando bater esses 50 aí vai subir um pouquinho mais. A gente vai chegar aí numa média de 35 mil reais. O, como que está a sua vida hoje? Hoje eu estou numa fase de reestruturação mesmo. Então, hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda na frente de obra, então na parte de alimentar a obra, porque quantos dias eu já passei rodando, comprando material e deixando na obra, né? Porque o jeito que eu faço a obra também é um pouquinho diferente. A ideia é que o cliente tenha mais tempo para ele trabalhar, ganhar o dinheiro e pagar a obra, né? Então, toda essa, por exemplo, ligar e falar, olha, acabou a areia, o pessoal está parado, né? Não acontece, a gente está sempre alimentando a obra. Então, eu passei muito tempo na rua fazendo isso. Então, agora eu tenho uma pessoa que faz isso para mim. Então, ela recebe o fornecedor na obra, ela acompanha, né? Eu estou treinando, então ainda depende um pouco de mim, mas está me tirando esse tempo que eu Mas não era produtivo para mim. o que que você sente, assim, da nossa jornada aqui? Me fala hoje. Você se sente mais empresária, mais autônoma? Como que é isso? Então, eu aprendi que realmente eu tenho que delegar. Não dá para eu ficar fazendo tudo, né? Então, o que que me abriu o olho nessa jornada? É para esse lado que tudo bem, porque eu tinha muito na minha cabeça, eu vou virar empresária e aí eu não vou fazer mais arquitetura, né? Não, mas eu posso escolher o que eu quero fazer do escritório agora, né? Então, por exemplo, eu gosto da criação e eu não abro mão. Eu acho que tem que ter a minha cara, esse contato com o cliente tem que ser eu, né? Pelo menos por enquanto, né? Quem sabe daqui a um tempo eu vou ter mais gente na equipe, mas não é nem a ideia crescer nesse sentido. Eu Legal. queria ser um escritório boutique, como a gente diz, né? Então, ter poucos clientes por mês, mas clientes qualificados e que eu possa fazer esse atendimento. Legal. Mas eu vou ter um backstage fazendo a parte de desenho, o administrativo, que eu estou começando a pegar gosto, porque me botava uma planilha na frente, eu já começava a suar frio, já não queria ver. Quem não mede E isso não gerencia, né? tudo, né? De ter aonde chegar. Eu Legal. não tinha esse sonho, né? Eu ficava trabalhando para pagar mesmo as contas e não, é onde eu quero chegar, eu quero ter um espaço físico, né? Eu quero, Hoje, essas coisas iam me hoje alimentando. você, hoje você já tem seu Prolabore certo? O Tenho. que é que já tá dando para fazer com o Prolabore? Olha, então agora eu estou arrumando a casa, como a gente diz, né? Estou pondo a casa em ordem, porque eu passei muito tempo atropelando algumas coisas. Hum. Mas já dá para programar uma viagem para o final do ano, né? Ou já dá para eu pensar em parar no final do ano, porque eu não parava, né? Tirar um mês de férias. É, eu estou tirando parcelado, mas eu vou tirar porque era uma coisa inviável, né? Eu estava sempre viajando, mas com o telefone na orelha, né? Falando com o pessoal de obra e resolvendo as coisas, né? Eu costumo dizer que uma decisão, às vezes, muda tudo, né? Sim, E muda. naquele dia que a gente conversou, você tomou uma decisão. Deixa eu te perguntar uma coisa.
Você tinha o dinheiro para investir na mentoria? Não. 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 Eu vou E te contar uma coisa que eu não te contei. No dia que a gente estava fazendo a entrevista, né? Que eu falei assim, não, ele tem que me ajudar. Falei, como não? Ele tem que me ajudar. Não, quando eu falei que, ai, como assim ele vai me escolher? Foi mais no sentido de, não, pelo amor de Deus, me escolhe, sabe? Porque eu preciso de ajuda. Mas minha prima, que é minha sócia na floricultura, estava aqui aquele dia. E ela ouviu a gente conversando, né? E aí ela voltou, ela falou assim, pode fechar. Qualquer coisa eu te ajudo, né? Porque eu falei, meu, é um impedimento o dinheiro, não tem jeito, né? Eu não vou virar para você e falar assim, ah, não, tinha sobrando, não tinha. E aí ela falou, pode deixar, vai que qualquer coisa eu te ajudo. Não pedi para ela nada, por enquanto, tá tudo certo. Mas eu não tinha. Mas eu falei, cara, eu preciso desse passo. E se eu não der esse passo, eu não vou ter nem o dinheiro dele, nem nenhum outro dinheiro, né? caramba, isso que você falou é uma coisa, duas coisas interessantes assim, ó. Quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. A maioria das Uhum. pessoas ia dizer assim: não, eu não tenho, eu não vou fazer. Você teve coragem, você teve o apoio, porque assim, as pessoas que a gente gosta sempre vão nos apoiar. Nossos pais, nossos filhos, maridos, mulheres, amigos, como foi o caso de sua. É, e se eu não me engano, você passou no cartão de crédito. Passei. Teve coragem, foi lá e passou no cartão de crédito. Então, assim, quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa. E às vezes a pessoa faz assim: como que eu vou colocar dinheiro agora? Estou com uma situação tão difícil. A gente acha que o investimento que a gente vai fazer porque eu sempre digo, onde que você coloca? Você não sei se você fez a conta de qual foi o retorno sobre o investimento. Ah, ele se pagou no Não, primeiro mês. ele se pagou no primeiro mês. Olha que coisa. Gente, ó, você que está vendo esse podcast. Ela entrou, pagou no cartão de crédito, ou seja, ela só vai pagar 30 dias depois. No primeiro mês, você faturou quanto aí? Olha só a planilhinha que você tem aí Foi agora. 47. Foi 47. E você não tinha pago a primeira parcela. é, E você teve 3.433% de retorno sobre o investimento. Qual é a poupança, as ações? Quais é o investimento que você tem isso de retorno? Só tem um, em você própria. sim. Porque esse investimento que você fez não foi em mim, foi em você. Você se deu essa oportunidade de dizer, caramba, eu vou aplicar esse negócio aqui e vou ter resultado. E tá aí. Eu sou uma pessoa que acredita muito no investimento, né? Meus amigos falam, "Ah, a Adriana é a doida do curso, né? Porque eu não posso ver um curso que eu já quero fazer. E eu sou muito ainda do. Eu gosto do presencial também, né? Então eu estou sempre no curso. Então eu tenho muito a agradecer ao meu marido, né? Porque eu tenho uma filha de 3 anos. Ah, Ela é? nasceu no auge da pandemia. Legal. E ele segurou muito as pontas, porque eu faço. Então, quando eu estou aqui com você, é ele que está lá com ela, sabe? Então, é uma parceria muito bacana. É um cara que também investiu em mim. Não, exatamente. E é importante, né? O relacionamento serve para isso, né? Para a gente apostar no outro. Se a gente não estiver apostando no outro, que a gente jurou vida eterna, né? Estar junto a vida Sim. inteira, é, Alegria na tristeza, né? na alegria, na tristeza, com quem que a gente vai, vai. Até porque isso gera um descompasso no relacionamento, né? Uma pessoa bem Sim, e a outra mal, cara, não consigo ver tá isso como uma certo. situação difícil. Eu me sinto mal com isso, né? E hoje em dia, vocês já estão bem equilibrados. Sim, e ele vai, esse final de mês, ele se forma em paisagismo. Olha só que legal. Então, Vai vamos ter virar seu mais uma. sócio ou seu funcionário? Não, vai ser sócio, vai ser sócio. Ele está Massa, se massa. formando em paisagismo, então, que também surgiu da floricultura, né? Ele começou a curtir essa parte da floricultura, e aí ele falou, não, eu quero estudar isso aí. E Massa. E tudo que você está aprendendo comigo vai servir para ele também. Agora me conta, sim. assim, ó, você falou assim, já fiz outros cursos. Eu não Uhum. estou buscando melhor ou pior, mas o que tem de diferente no meu trabalho e nos cursos que você já fez?
que você percebe? Então, eu fiz muitos cursos de autoconhecimento, né? Eu sou uma pessoa que hoje eu não tenho uma religião definida, eu me considero espiritualista. Ótimo. É uma coisa que eu gosto de aplicar nos meus projetos também, para quem permite, né? Eu acho que é legal a gente criar essa conexão. Então, eu fiz neuroarquitetura, né? Então, terminando uma pós em neuroarquitetura, fiz um curso de design biofílico, de Feng Shui, então foram sempre Mas, complementos. mas aí deixa eu te falar uma coisa. Todos treinamentos técnicos. Todos técnicos. Então, E o eu... seu diferencial é olhar para a empresa, né? Exatamente. Por que que E eu estou para falando isso? vendas, né? Porque eu Exatamente. era aquela que mandava um PDF explicando no Tecnês como era um projeto. E Eu aí, mandava. Hoje eu olho e falo, gente, como eu mandava isso? Não tinha nem vergonha, né? e aí tem uma coisa interessante que você está falando, porque o arquiteto, ele acha que quanto mais curso técnico ele tiver, mais resultado ele vai ter. E não é esse olhar. O olhar é para o negócio. Eu não ensinei você fazer um risco, até porque eu não sei fazer um risco reto. Juro. Uhum. Eu, para fazer uma reta, ela sai torta. Mas para você sair de 10, 15 mil para 35 mil na média do mês, 50 esse mês, não é sobre especialidade técnica. É sobre o Não. negócio, é sobre a venda, é sobre a estratégia, sobre a proposta que você falou, sobre o posicionamento. E é uma coisa que você passa para a gente que nenhuma faculdade de arquitetura faz. A gente não sai da faculdade e fala, vou abrir meu escritório. Na época que eu fiz, já faz um bom tempo, alguns professores encorajavam a gente. Mas a gente não tinha como saber como fazer, né? Então, a gente viu muito amigo fazendo o escritório e quebrando logo depois. Mas a gente saía meio que, vamos para o escritório grande. Vamos, né? O nosso nome não vai aparecer, mas tudo bem, né? A gente ia com essa cabeça. Eu fui com essa cabeça, mas eu falei, não, é por um tempo, porque eu também preciso saber o que eu estou fazendo, né? Eu não posso chegar com o maior bem que talvez a pessoa possa ter na vida e fazer de qualquer jeito, né? Então, foi também um dos passos que me deixou triste na construtora. Às vezes eu via as pessoas comprando um apartamento e na hora que ela ia começar aquela primeira reforma que você tem que fazer para entrar, né, me mandando e falando, olha, eu posso fazer isso? E eu falava, não. E aí eu falava, cara, a pessoa comprou o apartamento errado. Como é que eu falo isso para ela, né? E eu Nossa. tive há um tempo atrás uma oportunidade de falar isso para um cliente, né? Ele falou assim: eu quero fazer essa reforma nesse imóvel alugado. Aí eu falei, você já assinou o contrato de locação? Ele já, todo feliz. Aí ele, por quê? Eu falei, porque eu não assinaria. Aí eu falei, nossa, esse cara nunca mais vai olhar na minha cara, né? Mas a gente fez toda a reforma dele, ele me chamou, ele falou, não. Ele foi, eu pensei no que você falou, eu concordo, mas eu já assinei, então eu vou seguir. E a verdade cativa, né? A verdade é o melhor caminho nesse sentido. Sim. Você topa fazer? Eu pensei numa brincadeira rapidinha aqui de Xuxa. Xuxa que tinha essa brincadeira. Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou falar uma frase, uma palavra, você diz sim ou não, certo? Vamos Tá lá. bom, vamos. Antes da gente começar aqui, você tinha planejamento? Não, Você tinha estratégia? não, nenhuma. Você enviava a proposta em PDF? Enviava, às vezes, pelo WhatsApp. É um sim com dor no coração, né? Você tinha estratégia de captação de clientes? Não, Você tinha estratégia de negociação? não, Você nenhuma. sabia persuadir o cliente? Olha, muito pouco, mas era muito intuitivo, não tinha técnica, não. Você passava mais de 60% no operacional? Muito mais, Muito mais, mais, 90%, 100%. muito mais. Você tinha um faturamento satisfatório? Não, Hoje você está feliz com sua profissão? tô, tô. Hoje você consegue dar uma qualidade de vida melhor para sua família? Sim, Hoje você se sente mais realizada? sim, Hoje você tem um Prolabore legal? eu Qual que é sei. a meta do seu Prolabore aí? Fale, gente, Prolabore é o valor líquido que você tira para você, tá? Qual a sua meta É, de...
A meta até o final do ano que a gente conversou é 30 mil de 30 Prolabore. mil líquido todos os meses para No meu você bolso. viajar, gastar com os filhos. Sim. Quero finalizar com duas coisas. Primeiro, parabenizar você porque você acreditou em você. Eu costumo dizer que as pessoas não precisam acreditar em mim para estar na minha mentoria, elas precisam acreditar nelas. Por quê? Porque eu vou te dar o caminho. Agora eu preciso acreditar que eu vou implementar essas questões. A segunda coisa, sua dedicação, sua entrega. Você é uma pessoa que, caramba, eu estou aqui à distância, mas eu acompanho todos os movimentos que você faz, né? Até convidada para podcast, você já foi, né? Para fazer live e tudo mais. Isso é o reconhecimento. Para a galera que está aqui assistindo a gente, qual o recado que você daria para essas pessoas que se inspirou aqui, que está se inspirando na sua história? A gente tem que abrir um pouco mão do nosso orgulho, né? De, o filho é meu e eu tomo conta, só eu faço bem. Então, a gente tem que aprender a delegar algumas coisas. No começo é um pouquinho desafiador. A gente tem que olhar para o escritório como uma empresa mesmo, né? Então, hoje eu consigo separar a Adriana, pessoa física, a Adriana, arquiteta, a Adriana PJ e a empresa, né? Porque senão a gente não cresce. E aí parece que a gente está trabalhando e não está saindo do lugar, que era essa sensação que eu tinha. Eu falo, eu corro, estou correndo numa esteira, eu não estou saindo do lugar, né? Então, eu acho que essa parte de estratégia, principalmente de vendas, a gente não sabe se vender, né? É, antes, 100% dos meus clientes eram por indicação. E aí começou a me dar muito medo, porque eu falei assim, uma hora, né? Não é, a gente trabalha com um bem muito caro, então não é toda hora que a pessoa fala, então, mês que vem eu vou trocar de apartamento de novo, né? Não, não é isso, né? Eu costumo comparar como não é uma camiseta que você comprou, não gostou, você fala, mês que vem eu compro outra, né? É um bem muito caro para a gente contar que vai ter cliente por indicação toda hora. Então, a proposta que a gente faz é completamente diferente da que eu fazia. A gente sente muito menos objeção do cliente. Quando ele não pode, ele realmente fala, putz, não posso, não é meu momento. Mas ele nunca vira e fala assim, nossa, mas é só ir, é tudo isso, só para fazer esse projetinho, porque a gente passa todo o valor do nosso trabalho, né? Então eu comecei a pôr valor nas minhas coisas, que tinham, mas eu não mostrava para ninguém, porque não dá para ver isso num PDF, né? Num Word, né? Então agora com a apresentação a gente mostra o que a gente faz, como a gente faz. E não é só deixar ela esteticamente bonita, tem toda a estrutura persuasiva, né, que você aprendeu. Legal. Adriana, quem quiser trocar uma ideia com você, saber como foi sua experiência aqui na nossa mentoria, deixa seu endereço aqui, conhecer um pouco mais do seu trabalho, diga seu Instagram, por favor. Meu Instagram é um dos pontos que agora eu tenho que pegar no pé, né? Você está pegando no meu pé, porque eu preciso Muito, fazer. muito, muito. Mas Não, mas olha só, mas é uma coisa interessante que você está falando aí, que eu estou pegando no seu pé antes de você dar seu endereço. A maioria das pessoas acha que para a gente bater 50 mil, como você vai bater esse mês, precisa ter um Instagram lindo, maravilhoso, sabe? Aquela coisa de fotos profissionais. Gente, não adianta nada disso se você não tem estratégia, né? Então, assim, hoje você está provando, Adriana, que você não tem um Instagram mega hiper blaster, não, você está batendo 50 mil, vai fechar esse mês 50 mil, média de 35, 50 mil esse mês, né? E agora, claro, quando a gente tem um Instagram mais organizado, potencializa mais ainda, mas não é ele que determina. Fala aí. Adriana Martins Arquitetura. Tem meu contato lá também, se alguém quiser chamar no WhatsApp, estou à disposição. E a gente troca essa ideia e vai ser um prazer. Gente, então no podcast de hoje nós conversamos com a Adriana. Ela tá ali com a plaquinha de 60, 120. A próxima plaquinha é de 300 mil, que a gente com certeza vai bater aí até dezembro desse ano. Você sabe que a meta é essa, né? Sim. Já tinha faturado 300 mil em um ano. Né? Olha, lá atrás sim, mas sem Lá, estratégia. Lá atrás, bem lá atrás. bem lá atrás. Mas aí depois dessa baixada que deu, tava suado, mas agora tô Legal. vendo a luz do fim do túnel de novo. Adri, parabéns.
se jogue, Obrigada. continue se dedicando. Você está construindo um negócio para que o seu negócio possa ajudar na construção de uma família, né? Sim. E não sofre esses altos e baixos, para que você dê uma condição melhor para sua filha. E o que você precisar, sabe que pode contar comigo. E eu queria te agradecer também por tudo que você faz aí por nós, mentorandas e mentorandos. E tudo que você traz para a gente, né? Que vira e mexe você fala, olha, fiz um negocinho aqui para vocês, dá uma olhada, né? Então isso é muito bacana porque mantém o sistema sempre vivo, né? Então a gente está sempre com coisas novas para a gente pensar, inovar, melhorar. Então eu queria te agradecer por isso e por também ter acreditado em mim, né? Fico muito Perfeito. feliz, Eu que muito fico grata. feliz. Um abraço, obrigado, viu? Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.